Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa qual horário que você esteja assistindo essa aula, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. A nossa aula hoje é de irrigação, tá? Então nós vamos começar a trabalhar aí umas questões de cálculo importantes aí, né? Vamos começar aí pelo coeficiente de uniformidade de distribuição de água do sistema de irrigação por gotejamento ou sistema de irrigação localizado, também microaspersão, tá? O método é bastante simples. E nós vamos estar então conversando um pouquinho a respeito com vocês aí sobre esse importante indicativo aí de, de eficiência aí da irrigação, beleza? Então vamos lá, começando aqui. Beleza, pessoal. Então o que vem a ser, né, o teste de uniformidade em sistema de irrigação, né? Beleza? Então aqui vem a ser o teste de uniformidade em sistema de irrigação. Então, primeiramente, nós temos então um layoutzinho aqui para mostrar para vocês mais ou menos como que fica a distribuição do sistema de irrigação, né? Nós temos então a nossa linha principal subindo aqui, tá? Nossa linha principal. Nós temos a motobomba, né? Aqui aqui fica lá o nosso cabeçal de controle, né? Onde fica a motobomba, fica filtros, né? Filtro de areia, filtro de tela, fica o que? Os injetores, fica tudo aqui dentro dessa casinha. Aí depois a água sai, né? Sobe aqui pela linha principal e chega aqui nesses pontos, né? Sobe um pouquinho aqui em outro ponto, tá? Isso aqui é uma válvula de controle, né? Que controla os setores, tá? Então aqui nós temos aqui uma válvula, então pode ser registros também, no caso se for sendo todo manual, tá? Então você, com isso você vai irrigar, né, os setores aqui, tá? Você então tem o setor aqui, o setor 1, né, esse aqui é o primeiro setor 1, tá? E do setor 1 você tem o lado A e o lado B, tá? Do setor 1. Você tem o setor 2, lado A, lado B. Você tem então do outro lado aqui o setor 3, lado A, lado B, e assim o setor 4 e assim sucessivamente. Então aqui é uma irrigação com 4 setores e cada setor tem os seus lados. Então para cada lado aqui temos linhas laterais, né, que vai receber então os emissores, ou gotejador ou os microaspersores. Beleza? Então só para vocês poderem entender mais ou menos como que funciona aí o layout, né, do sistema de irrigação aí, tá? De irrigação localizada, beleza? Continuando aqui, para a gente poder conversar mais um pouco, tá? Então, essa é uma disposição típica, né, de sistema de irrigação localizada, indicado seus principais componentes, beleza? Tá aí tudo bem? Aqui, essa imagem aqui mostra o que? Quais são, né, como que fica a questão da posição aqui nas linhas laterais, né, de cada aqui setor, né, em relação aos seus lados, para a gente poder fazer análise, né, e verificar qual que é o coeficiente de uniformidade de distribuição de irrigação aqui do gotejamento. Então, primeiramente, nós temos então no setor 3, estamos aqui analisando no setor 3, lado A, tá? Lado A, e temos no setor 3, lado B. Esquema de seleção de linhas laterais e emissores de água para fins de coleta de água e avaliação do desempenho de irrigação localizada. Então você então tem aqui na linha de distribuição, você então tem as linhas de irrigação iniciais, você tem 1/3 das linhas de irrigação, depois você tem o segundo terço e você tem as linhas finais. Tá? Aqui no caso está mostrando 4 linhas, mas poderia ser mais linhas. Aí você separaria os grupos, né, em função aí de linhas, tá, ok? Dividindo então em 4, né? 1, 2, 3, 4. Então seria aí, se tivesse, né, aqui são 4 linhas, mas independente da quantidade, você deveria dividir por 4. Então você teria então o início, você teria 1/3 e deveria o segundo terço e o final. Com isso você então estaria então na linha de distribuição, separando então as laterais, beleza? Nas laterais você tem então, o início, né? Então também é a mesma coisa, né? No caso aqui os emissores, né? Então você tem os grupos iniciais de emissores, você tem os grupos de primeiro terço, você tem os grupos de segundo terço, né? De segundo terço, no caso aqui, ó,
iniciais, esse grupo aqui, ó, iniciais. Você tem o grupo de primeiro terço, você tem o grupo de segundo terço, você tem os grupos de finais. Ou seja, tanto em relação às linhas quanto em relação aos emissores, você consegue separar esses grupos, tá? De início, primeiro terço, segundo terço e final. Tanto nos emissores quanto também no número nas linhas laterais. Então, primeira linha aqui, ó, nas primeiras linhas iniciais, depois o primeiro terço de linhas laterais, depois o segundo terço de linhas laterais, depois o último terço aí que é o final, tá? Beleza? Então você consegue com isso, né, dessa forma, coletar estrategicamente, né? Não precisando de medir a vazão de todos os emissores, né? Mas sim você terá então uma estatística, né? Tá? Do que como que está comportando a irrigação aqui no caso, né? No setor 3, lado A, por exemplo, né? Não precisaria você fazer de todos os lados, e sim um lado só e de um setor seria suficiente para você ver como está se comportando a uniformidade, né, de aplicação de água de irrigação localizada, beleza? Continuando aí, então aqui dessa forma, né, como eu havia dito, então o que vamos fazer? Nós coletamos, né, a um determinado tempo determinado, onde estipulamos um tempo, tá? Um tempo para realizar a coleta. Então nós temos esses recipientes volumétricos, então coletamos então essa água, tá? Então nós dividimos aqui, ó, geralmente são 1, 2, 3, 4, justamente separando lá na linha, né? Então nós temos aqui início, né? Início. Aqui nós temos o primeiro terço, lá o segundo e lá no final o final, né? Beleza? Separando então aqui na linha, tá? E essa separação também é feita também nas laterais, tá? Nas laterais também. Fazemos a separação na linha, depois separamos também nas laterais, beleza? Bom, então com o tempo determinado, fixo, nós coletamos então o volume desses emissores estrategicamente separando no início, primeiro terço, segundo terço e final, beleza? Tanto dos emissores quanto nas laterais, tá? E com isso nós vamos então, depois, pegamos essa água e medimos então o seu volume, tá? O seu volume, tá? Para depois determinarmos o que? A vazão. Qual é a vazão dos emissores aqui, tá bom? Continuando aqui então, depois preenchemos tabelas como essas, tá? Então nós temos a posição na linha de distribuição, temos aqui, ó, o início, primeiro terço, segundo terço e final nas linhas, né? Então você tem lá as linhas, né? Então você vai separar, né, o início, primeiro terço e segundo terço, tá? Então vamos supor que você tem uma linha aqui, tá? Então você vai separar esses grupos. Quantas linhas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então esse grupo de 12, você dividindo ele por 4, vai dar mais ou menos 3 linhas, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então você tem aqui, ó, início. Você tem aqui o primeiro terço. Você tem aqui o segundo terço. E você tem aqui final. Então você pegaria e mediria dessa primeira linha aqui, né? Da linha do meio aqui, tá? Que é para ser o início. Início. Aqui então seria o que? Primeiro terço. Aqui nessa linha seguiria segundo terço. E aqui seria final. E depois aqui nós separaria aqui em função do número de emissores a mesma divisão. Então nessa linha teria então o início. Aqui depois desse ponto aqui teria então o primeiro terço. Desse ponto seria então o segundo terço. E desse ponto seria o final. E nós coletaríamos assim dessa forma, tá? Independente se é microaspersor ou se é também gotejamento. A mesma regra, tá? Mesmo esqueminha, tá? E dessa forma então teríamos então aqui e aqui a mesma coisa aqui também, início, primeiro, segundo e fim, início, primeiro, segundo e fim.
né? Com isso preencheríamos essa tabela, tá? Então o início seria essa. Então desse gotejador, desse emissor aqui, ou microaspersão, ou gotejador, calcularíamos então a vazão, litros por hora, né? Então teríamos aqui, ó, 38,3 litros por hora, né? Do início, né? Início aqui, posição na linha. Então esse emissor aqui é esse, né? Esse aqui seria, né? Esse aqui, né? Tá ok? Então aqui na linha, posição na linha, né? Então o primeiro terço seria esse aqui, né? Primeiro terço, 38,10, tá? Depois na linha segunda, 37,30. Depois final, 35,70. Então teríamos então a vazão de todos essas quatro emissores aqui, beleza? E assim eu repetiria aqui também, preenchendo aqui essa segunda linha aqui na tabela e assim sucessivamente, tá? Beleza? Faria isso também para os microtejadores, então nas posições específicas de um setor irrigado, operando com 4 emissores aqui. No caso, quando você opera com mais emissores por planta, então você vai lá e mede da mesma forma, só que aí você vai coletar não só de um emissor, mas por exemplo aqui de 2, para depois você calcular uma média, né? Então aqui, ó, por planta projetada cada um para fornecer uma vazão de 11,36 litros, com pressão de CV de 2 kg. Nesse caso foram feitas medições apenas em 2 emissores, tá? Adjacentes por planta. Então você tem uma planta aqui, né? Você tem uma planta aqui. E aqui você então tem o seu gotejamento aqui passando do lado, né? E você então aqui você tem o sistema de gotejamento com 2 de cá, né? E às vezes 2 emissores de cá, totalizando 4 emissores por planta. Então no caso você pegaria então aqui nesse ponto de emissão por planta, você pegaria a vazão de 2 emissores aqui de gotejamento, né? Então você teria então nesse caso no início, no caso aqui, nesse aqui, início, né? Na linha de lateral de irrigação, você então teria a vazão de 7,92 e de 9,6. Com isso, você somaria e calcularia a média por planta, tá? Mesmo esquema, 10,44, 9,96, tá? Beleza? Então, com isso, você teria então esses valores médios para você determinar, calcular a uniformidade de distribuição de água desse sistema de irrigação, beleza? Bom, o coeficiente de uniformidade de irrigação localizado, o índice mal utilizado para avaliar a uniformidade do sistema de irrigação localizado, é um índice bastante simples, tá? O coeficiente de uniformidade de distribuição, né, o CUD, também conhecido como coeficiente de uniformidade de emissão, tá, dos emissores, tá? Então, pessoal, o processo é muito bem tranquilo, né? Então, consiste em considerar o quê? Primeiro, você vai considerar as 25% das menores vazões medidas entre todos os emissores, tá? Esses valores são comparados com a vazão média aplicada, tá? Então você voltando aqui, né? Voltando aqui, você vai determinar, vai achar aqui a vazão média, né? De todos os emissores aqui, e dentro dessas vazão média, depois você vai pegar e você vai ordenar essas vazões, né? Colocar em rol, né? E você vai pegar as 25 menores vazões, tá? 25 menores vazões, então. Então o objetivo é verificar o grau de uniformidade de distribuição da água, especialmente nas áreas menos favorecidas do sistema, tá? Então a fórmula é essa, né? Então o coeficiente de uniformidade, de uniformidade de distribuição de água vai ser o que? A vazão dos 25% dos emissores que teve a menor vazão, dividido pela vazão média total vezes 100, tá? Bem simples a fórmula aí, para achar o coeficiente de uniformidade de distribuição, tá? Onde aqui a lâmina média, né, dos 25% dos pluviômetros, com as menores precipitações, e a média das precipitações considerando todos os pluviômetros aí, tá? Que foram medidos, beleza? Então o cálculo do CUD, né? E a conversão do volume para vazão. Então aqui é para você calcular como faz essa conversão de vazão, né? Então vamos lá. Então, segundo Calgaro, se o tempo de coleta for igual para todos, então se você tiver um tempo de coleta igual para todos, os volumes coletados podem ser usados diretamente na fórmula, tá? Caso você deseje calcular a vazão dos emissores,
ao longo das linhas laterais, é necessário converter o volume coletado em unidade de vazão, que é litros por hora. Tá? O exemplo de conversão, então você tem aqui 200 ml e você tem um tempo de 120. Então você tem a seguinte situação, né? Então você tem aqui, ó, a coleta foi 200 ml. Deixa eu arrumar aqui que passou um pouquinho, né? Esse pincelzinho mais largo aqui também. Então, pessoal, então o que vocês têm aqui? Você tem a vazão. A vazão foi 200 ml, tá? E quanto foi o tempo? O tempo foi de 120 segundos, né? Então, o volume, né, coletado, né? Desculpa, coloquei vazão, o que eu quero achar é vazão, né? Então, deixa eu arrumar aqui, por favor, só um minuto. O volume coletado, tá? Então, a minha vazão vai ser igual a quanto? 200 ml por 120 segundos, tá? Lembrando vocês, né, que um litro tem o que? Passar para litro, né? Tem 1000 ml, tá? E uma hora tem o que? Quantos segundos? 3.600, né? Segundos, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, aqui é ml, né? Então eu vou colocar litro em cima, né? E 1000 embaixo, beleza? ml, tá? ml. Aqui segundo tá em cima, então eu vou colocar 3.600 segundos, tá? E aqui embaixo eu vou colocar uma hora, tá? Beleza? Então por que eu vou fazer isso? Porque ml com ml vai cortar, segundo com segundo vai cortar, e aí é só calcular, tá? Então eu vou pegar o 200, dividido por 1000, deixa eu usar a calculadora aqui, para ver quanto que vai dar, se vai dar certo, né? Tá tudo ok, deixa eu ver aqui. Vamos lá então, 200 dividido por 1000, né? Dividido por 1000, igual, certo? E 3.600, então vai dar esse, né? 200 dividido por 1000, vamos colocando aqui, então vazão é o que? 200 dividido por 1000 vai dar 0,2, certo? 0,2 aqui, dividir isso aqui por 1000, né? E 3.600, pegar aqui 3.600, né? Então pode pegar 200 aqui também, multiplicar por 3.600, vai mais direto, né? Igual, isso, dividido por 120, igual, depois divide por 1000, igual, tá? Beleza? Então você pega então aí 200, né? E vai dar, aí como é que eu fiz? Eu peguei logo aqui e multipliquei, né? Peguei esse vezes esse vezes esse, né? Aí vai dar 6 litros por horas, né? Isso, sobrou litros e sobrou horas, tá? Então a minha vazão é 6 litros por hora, tá? Beleza? Então a gente volta lá, vou conferir para ver se deu certo. Isso aqui, ó, 6 litros por hora, beleza? 6 litros por hora, tá? Então é dessa forma que a gente converte, né? Converte aí, né, 200 ml por 120 segundos para ml por segundo para litros por hora, beleza? Esse é o cálculo para você achar qual que é a vazão, tá? Do seu emissores, beleza? Continuando aqui, aplicação dos dados na forma, né, do CUD. Então, calculando agora o coeficiente de distribuição, tá? O valor de vazão convertido para litros por hora são usados na forma do CUD. Esse valor representa a vazão real média, tá? Dos emissores durante o teste de uniformidade. A seguir é apresentada uma tabela com dados reais de um sistema de ligação localizado por cotejamento com as seguintes características. Você então tem, aqui no caso, tem 3 emissores, aquele exemplo anterior tinha 4, tá? Vazão do projeto é 6 litros por hora e a pressão de serviço de 1,5 kg por centímetro quadrado, que é a pressão, tá, de serviço dos emissores, tá? Então o que nós temos aqui? Então nós temos aqui nós vamos calcular então a média dos 25%, né? 25%, tá? É bom que a gente colocar em ROL,
pegar essas vazões aqui e colocar em rol, para a gente achar mais rapidamente, né? No Excel faz isso rapidamente. Achar mais rapidamente quais são as 25%, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, aqui ó, são 1, 2, 3, 4, 16. São 16 valores, né? Então nós vamos pegar então, desde 16 valores, 25%, que são exatamente 4, né? 4 valores aí, os 4 menores valores, né? Que são 5,91, um deles está aqui, 5,91, depois 5,92, aqui o 5,92, cadê você aqui, ó, 5,92, tá? Então 5,91, 5,92, depois 5,93, né? O 5,93 está aqui, e depois 5,94, eu acho que passei por ele aqui agora, aquele aqui, ó, tá? Então pegando aqui os 4 menores valores, então eu tenho que calcular a média, né? Soma os 4, divide por 4, então 5,93 é o X' pequeno, né? Minúsculo, tá? E a média de todos, a média da vazão é de 6,26 litros por horas, né? Então essa é a média de todos os 16 emissores aqui, tá? Então você então vai pegar, para calcular a velocidade de distribuição, você vai pegar 5,93, que é a vazão dos 25% das menores vazões, dividido por 6,3 vai dar 0,95, ou 95%, né, de coeficiente de uniformidade de distribuição de água, tá? Beleza? Para melhorar a uniformidade da irrigação localizada, né, então a uniformidade de irrigação pode ser melhorada por meio de práticas de manejo adequadas. As principais ações recomendadas por Bonomo, tá, é a limpeza periódica e criteriosa do sistema de filtragem, como comentamos a aula de método de irrigação lá, quando falamos de localizado, a importância da limpeza do sistema, né? Aumenta a pressão nos pontos de emissão também, tá? Aumento da pressão também, isso faz com que melhore a uniformidade, tá? Desentupimento dos gotejadores, tá? Então evitar os gotejadores entupidos, limpeza das linhas laterais também. Quando você termina a irrigação, ideal também que você abra, né, as linhas laterais para que saia aquela água que está ali dentro, tá, dentro da tubulação, e depois feche novamente. Isso também ajuda a manter sempre limpa também as laterais. Essas medidas contribuem para a distribuição mais uniforme da água e maior eficiência do sistema, tá? Então, calcular então, de um sistema de irrigação localizado por com 3 emissores por planta, vazão do projeto 6 litros por hora e pressão de 1,5 kg por centímetro quadrado, que dá mais ou menos, acho que isso aqui dá 15 metros de coluna d'água, né? H2O, tá? 15 metros de coluna d'água, tá? Então, para o funcionamento desse sistema de irrigação, gotejadores. Então, você tem aqui os dados, vamos pegar esses dados aqui, né? Vamos pegar esses dados, vamos pegar esses dados, deixa eu ver, né? Pegar esses dados aqui, vamos pegar esses dados, e vamos levar lá para nosso caderno, né? Vamos colar ele aqui. Cola ele aqui, deixa eu ver aqui, tá bom. Cola ele aqui. Então vamos avaliar qual que é o coeficiente da distribuição de água de irrigação desse sistema de irrigação localizado aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é o que? Os dados aqui já estão em litros por hora, então não precisa de converter, né? Então milímetros lá, né, por segundo. Então aqui nós temos então já os dados já convertidos em litros por hora, tá? Mesmo procedimento, aqui nós temos as linhas, e aqui nós temos a posição das linhas, aqui nós temos a posição dos emissores na linha, tá? Então vamos lá, então vamos pegar aqui, primeiramente vamos calcular, né, o X' pequeno, né, minúsculo, né, média dele, né? Então vamos caçar quais são os menores. O ideal é colocar em rol, né? Então aqui nós temos 5.5, 5.6, vamos ver aqui mais aqui. 5.5, 5.6, tem menor, não tem, tá? Então o menor aqui até então é 5.5, tá? Então vamos lá. Então o menor que eu vou colocar 5.5, tá? Mais
Aí tem um 5.6, vazão de 5.6, mais, aqui tem o 5.8, vamos ver se tem o 5.9, aqui tem o 5.85, então 5.8, mais 5.85, né? Certo? Então aqui, ó, 5.5. Depois nós temos vazão de 5.6 litros por hora. Uma vazão de 5.8. Depois 5.85 aqui, ó, 5.85, beleza? Então, vamos achar a média. Então a média é a soma dos 4 e divide por 4, média simples, tá? Então vamos lá, usar a calculadora aqui, calcular aqui a média. Então 5.5 mais 5.6 mais 5.8 mais 5.85 igual, dividido por 4 dá, arredondando, 5.7. Então a vazão dos 25% é de 5.7 litros por hora. Então essa é a vazão dos 25% dos emissores com menores vazão. Então o CUD, coeficiente de distribuição, vai ser igual a quanto? X minúsculo sobre o X maiúsculo, que é a média dos 16, que é igual, vezes 100. Isso aí vai dar o coeficiente de uniformidade de distribuição. Vocês vão ver que quanto maior esse valor, mais uniforme é a distribuição de água do meu sistema de irrigação, tá? Beleza? Então vamos lá, então, preenchendo aqui nossa tabela. Então a nossa média vai ser de 5.7, tá? 5.7 dividido, vamos colocar duas casas, né? 5.68, 5.69, tá? Vou colocar aqui duas casas para ficar igual a da aqui também, né? Ficar duas casas aqui. Então 5.69 arredondado, 5.69 dividido pela média, né, da vazão de todos os emissores, que já está aqui, né? 6.12, tá? 6.12, que é igual, né? Eu estou esquecendo aqui da multiplicação aqui por 100. Beleza? Então quanto que dá isso aí? Então 5.69 dividido por 6.12 igual vezes 100. Nós temos aí um coeficiente de uniformidade de distribuição de água de 92,97%, certo? Então, um bom coeficiente de uniformidade de distribuição de água, né, pessoal? Assim, acima de 90% e já considerado um bom, né, coeficiente de distribuição de água. Beleza? Beleza? Então, dando continuidade aqui, acabamos de resolver esse exemplo, tá? Então, pessoal, é isso. Então, nós estaremos passando aí para vocês mais uma lista de exercícios para vocês poderem estar fazendo. Realize essa atividade que é avaliativa e também para registro de frequência, tá? Um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.